sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Médica, o podcast do CRM Roraima. Eu sou Patrick Araújo, médico, primeiro secretário do CRM e apresentador desse programa que cada dia mais está sendo maravilhoso apresentar. Hoje eu tenho a honra de receber dois grandes amigos, mestres, professores, e que hoje eles vão contribuir com o Outubro Rosa sobre câncer de mama. Primeiramente, Dr. Frutuoso, doutora Cíntia, sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los. A gente, como podcast, agradece a participação e a presença. E certamente essa conversa aqui tem coisa boa saindo, viu? Doutora Cíntia, fala um pouco da sua história. Como chegou até Roraima? Boa tarde, bom dia, boa noite a quem estiver ouvindo aqui a gente para falar de saúde da mulher, que é top. Eu cheguei em Roraima há 17, 18 anos, graças ao concurso para médicos de Otomar de Souza Pinto, acho que é esse o nome dele. Ex-governador. E aqui comecei como obstetra, pré-natal de alto risco, entrei na faculdade como professora, onde fiz mestrado, e a faculdade me trouxe de presente... A faculdade não, Roraima me trouxe de presente essa pessoa, que é o meu marido, lindo, maravilhoso, Frutuoso. E o senhor, doutor Frutuoso, como chegou até aqui, como conheceu a doutora Cíntia? Eu vim conhecer. Na verdade, eu ia para Altamira, no Pará. Eu tinha um contrato para lá e ia para lá. Mas aí eu ouvi falar muito de Roraima, por causa de Otomar, que era médico e tal. E vim conhecer. Chegando aqui, fui até a UTI, que eu trabalhava em UTI lá em Pernambuco. E quando eu cheguei aqui, eu fui conhecer a UTI daqui e encontrei o Mauro Assato lá. O Mauro inclusive, já foi um dos convidados aqui. Pronto, pois é. Então, e aí eu estava com o currículo, ele olhou e disse, vai na secretaria acertar seu salário e venha trabalhar. E estou aqui até hoje. E como conheceu a doutora Cíntia? Eu era diretor da maternidade, e como ela passou no concurso... Tá sendo gravado, viu? Eu sei, eu vou falar. É para todo mundo conhecer. E aí, quando ela entrou na sala, juro por tudo que há de mais sagrado, eu disse, eu vou casar com essa galega aí. Sério? E ela chegou com o noivo. Amor, tá no podcast. Bora falar. Foi dessa maneira? Desse jeito. Aí, Pessoal, 15 dias depois a gente tava casado. 15 dias? Foi rápido. Esse não tem cortes. Esse vai ao lado dessa maneira. A rocha. Acho que eu tô vermelha. Que história. Então foi amor à primeira vista. Foi. É a metade da laranja. Engraçado que quando ela procurou então, saber... Então existe amor à primeira vista? Existe. Olha, estamos falando em conjuntos. E ela, antes de vir pra cá, foi interessante, Patrick, porque ela ligou pra alguém que conhecia alguém, que conhecia alguém, que conhecia alguém que era técnico de enfermagem aqui em Roraima. E ligou pra ela, como é que é a saúde aí em Roraima? Que eu passei no concurso, aí a menina disse assim, deve ser bom, porque aqui tem um ginecologista, doutor Frutuoso, que trabalha na UTI, então deve ser bom que ele tá trabalhando aqui. Aí eu disse, meu Deus do céu, será que eu vou ter que trabalhar na UTI lá também? Nossa, que história interessante. Eu achava que vocês... Então, na verdade, ela não veio fazer o concurso. Ela estava à minha procura. Amor, já. Olha. Ele é bom, né? Foi com esse papo que em 15 dias conquistou a senhora, Pescou. Viu? 15 dias, que história interessante. Estamos aí até hoje. E só para vocês terem ideia, pessoal, antes da gente começar, eu vejo o carinho dos dois aqui sempre vendo um bem-estar um do outro. Sim. Né? Eles acham que a gente não percebe, mas a gente percebe sim. Mas voltando ao nosso tema hoje, inclusive... Eles estão com um broche, né, que é o lacinho rosa, justamente referente à nossa campanha. Essa campanha, no entendimento de vocês, já pela experiência nos últimos anos, essa conscientização, ela é importante ou não? Olha a primeira pergunta. O que a senhora acha? Importante, primeiro, porque divulga, conscientiza, faz as mulheres conversarem sobre, faz a população Esse mês de faz saúde. menção a isso, né? Nacionalmente se faz menção como uma promoção em saúde. É uma ferramenta de promoção de saúde perfeita. Para que as mulheres, os profissionais de saúde lembrem que é prevenção do câncer de mama. Agora todo mês tem uma cor, né? Exato. Mas eu acho que começou com o Outubro Rosa, Sim. porque começou em 90 nos Estados Unidos, né?
Aí o primeiro ato aqui no Brasil foi em 2002, né, que iluminaram um desses monumentos aí e tal, em alusão ao Outubro Rosa, né, iluminaram ele de rosa. Inclusive hoje nós temos até uma lei federal que regulamenta o Outubro Rosa aqui no Brasil, que é de 2018, inclusive, essa lei. Perfeito. Importante, então, eu gosto quando a gente caracteriza, e assim, não é qualquer data, é um mês inteiro, né? Sim. É um mês inteiro falando sobre câncer de mama. E de uma maneira geral, a saúde da mulher ela está muito representada nos outros meses, porque a gente também tem datas alusivas a câncer de colo de útero, data alusiva a câncer de uma maneira geral, né? Dia da saúde feminina, da prematuridade, então assim... Que é o mês que vem. Que a gente está todo, assim, tem um mês todinho que a gente fica falando de saúde da mulher praticamente, né? Mas se a gente perceber, de fato, quando... Geralmente essas são datas específicas, verticalmente falando. Quando a gente fala do mês de outubro, muitas pessoas, geralmente elas já veem que naquele mês as campanhas, as ações Sim. sociais, né, o movimento de promoção à saúde está muito voltado à saúde feminina. O podcast Conexão Médica, né? O podcast Conexão Médica. Se você prestar atenção no Instagram, está inundado de notícias referentes ao Outubro Rosa, né? Exatamente. Vocês acham, e não só o achismo, por números, vocês acreditam que a campanha tem ajudado a adesão das mulheres à conscientização? Aí eu acho que a gente tem que dividir em dois aspectos. Primeiro que a campanha em relação às mulheres, sim, porque aumenta inclusive a procura dos serviços, aumentam os exames e aumenta o número de consultas. Isso é um fato. O grande problema é o acesso, Patrick. Pra você ter uma ideia, aqui em Roraima, as mulheres que fazem mamografia só são da Avenida Venezuela para o lado de cá. Para o lado de lá não tem nenhum mamógrafo. A política de saúde e a campanha, a promoção e a prevenção que é feita, ela não realiza a adaptação ao território onde o usuário do sistema de saúde mora. Por exemplo, o mamógrafo está aqui, lá no centro de referência, digamos, tem um mamógrafo. Mas as comunidades indígenas de Uiramutã, é o mesmo método? Tem que viver o mesmo método de quem mora em Boa Vista? Perfeito. De agendamento, de busca do sistema, de incentivo à realização? Então, as comunidades distantes não estão chegando. Eu acho que nem só a comunidade, doutor Frutuoso, ele fala localmente, né? Isso. Imagina Exato. os mais remotos. No interior, por exemplo, a gente não tem equipamento, né? As cidades do interior. A não ser que vá, por exemplo, uma dessas carretas para o interior. Mas a gente tem um outro problema, que é a entrega do exame. E hoje uma coisa que me preocupa é que aboliu-se o raio-x da mamografia. Agora é tudo digital e a gente não consegue ver as lesões de maneira digital porque não tem resolução. A câmera a tela do celular ou a do computador não tem resolução para a gente ver lesão. Perfeito. Ou seja, tem que ser no sistema e no material específico para aquilo. Porque a norma, né, do Ministério da Saúde diz que a mamografia, para não perder qualidade da imagem, tem que ter a chapa de raio-x. E aqui a gente digitalizou muito isso, então a gente perde. A gente estava conversando antes, né, sobre esse assunto, e o Frutuoso comentando que o número de mamógrafos aqui é suficiente para o número de habitantes. Sim. Então, existe só lhe interrompendo, doutor, existe uma proporção? 1 para cada 100 mil habitantes. 1 para cada 100 mil, perfeito. Então, o nosso número está adequado. Agora, o jeito que a paciente chega, por exemplo, digamos que no mundo ideal, eu trabalho na comunidade Arthur. Na comunidade Arthur, tem 10 mulheres com mais de 40 anos. Perfeito. Eu que cadastro a minha comunidade, será que essas 10 mulheres têm... Será não? Elas têm que fazer mamografia a cada 2 anos, após os 40, pelo né? SUS é a cada 2 anos, mas pela Sociedade Brasileira de Mastologia e Sociedade Mundial de Mastologia, a mamografia é anual a partir dos 40 anos. Independente de ter lesão ou não? Não, é para rastreio. Então, Rastreio. toda mulher acima de 40 anos deveria fazer uma mamografia anual. Perfeito. Pelo SUS são a cada 2 anos, mas tem uma razão para isso.
não temos mamógrafos suficientes no Brasil todo para oferecer mamografia para todas as mulheres. Então, se eu fosse fazer essas 10 mulheres da comunidade, da Unidade Básica Arthur, fazer a cada 2 anos, elas estariam cadastradas e no mês de janeiro, a cada 2 anos, essas pessoas iriam fazer. Certo. E iria ter um transporte para levar. Então, isso não acontece. Por isso que é da Avenida Venezuela para cá. Perfeito. Ó, nós temos 50 mil mulheres no estado de Roraima entre 40 e 74 anos, que é agora a nova regulamentação da mamografia no Brasil. Sabe quantas mamografias a gente fez em 2024? Quantas? 9 mil. Nós temos 50. Nós temos 50 mil mulheres. Elas Aí não vamos estão dizer que seja a chegando. cada 2 anos. Então vamos Ou seja, estender. não dá quase 10% 25 só, né? mil. Aí vamos dizer que a gente faça 20 mil mamografias, atingiria menos da metade da população feminina roraimense. Então é isso que eu lhe digo, falta acesso. Se a gente for olhar os números, Roraima tem a maior mortalidade de câncer de mama da região norte. Perfeito. É 13 por 100 mil, é maior do que todos. Por que é a mortalidade maior? Ora, porque a gente dá diagnóstico mais tardio, porque a gente não faz mamografia em todo mundo. Se a gente fizesse mamografia em todo mundo, a gente daria diagnóstico de lesões precoces, a mortalidade cairia. E gastaria menos no sistema de saúde. Com certeza. Eita, que a gente é trocando. É por consequência, né? Por isso que a promoção de saúde, de fato, Isso. ela é muito efetiva. Aí por isso que eu lhe digo que a resposta são duas visões. Uma é, estimula sim, mas quando as mulheres vão procurar, não tem. Perfeito. Então, assim, o que a gente está falando, ao mesmo tempo que a gente traz um momento muito importante, mas no decorrer existem variáveis, inclusive Sim. as políticas públicas voltadas para isso tem muitos problemas. Muitos. Né? Entenda que nesse processo existem várias etapas, porque não é só o fato da política pública de ter um mamógrafo, é a acessibilidade, como aquela pessoa que está um pouco mais distante vai chegar até aquele ambiente para fazer, o profissional, quantos ele consegue captar para fazer um laudo com uma sensibilidade, com equipamento adequado, com acessibilidade. Nossos equipamentos adequada. são maravilhosos. Isso não é problema. Não é problema. Não, Nós é temos nem os me- profissionais. Nós temos os melhores equipamentos e temos excelentes profissionais. Exato. O problema é o acesso da mulher ao equipamento, porque como ele é grande, ou ele vai numa carreta, e aí essa carreta teria que se deslocar mais, ou ela tem que ir até o equipamento. Tem um trabalho que mostra que as mulheres que chegam no Centro de Referência de Saúde da Mulher chegam a pé ou de bicicleta. Isso aqui em Roraima. Aqui, porque os serviços de A saúde pé, nossos bicicleta. são serviços de saúde quando Boa Vista era muito pequeno. Sim. Então a maioria é do lado de cá. E Roraima e Boa Vista cresceram para lá. Então os centros de saúde estão distantes da população. Talvez isso não é uma sugestão, isso é uma das possibilidades, né? Talvez melhorar a acessibilidade em relação a transporte gratuito nesse A período. gente Isso é uma ideia, né? A gente Não até tem deu uma que ser- sugestão para um vereador para apresentar um projeto de lei para tornar a mulher gestante que vai para o centro de referência com gravidez de alto risco ter a garantia da passagem gratuita. Mas ia encarecer o sistema. Aí não levaram para frente. Entendi. Apesar de tudo, existem muitas etapas e variáveis que atrapalham esse mês que seria um mês para a gente intensificar, além não só falar, né? Mas também trazer ações efetivas. Sim. Eu acredito que mesmo dentro dessa problemática a gente consegue ter ações efetivas. Não, sim, eu acho que Consegue, assim, ó, sim. muita gente fala sobre, muita gente faz palestra sobre. Então, assim, todos os mastologistas são convidados para aumentar o número de palestras nesse mês. A gente tem um sem número de mastologistas aqui em Boa Vista e Roraima. Então, todos eles fazem palestra nesse mês aí em várias instituições. Então, eu acho que de fato aumenta muito mesmo. A gente falou um pouco ali do toda mulher, ela é apta para fazer uma mamografia de rastreio. Quais são os critérios? É ter 40 É a anos idade. ou mais. Rastreio É o único é critério. populacional. Certo. Então, é 40 anos ou mais. Pronto. Toda mulher a igual idade acima e de estar 40 lá. anos. É. Perfeito. Aí E nós aí a temos gente a falou a mamografia. frequência, né? Aí nós temos a mamografia diagnóstica, que é quando a gente percebe uma alteração na mama. Aí isso pode ser em qualquer tempo. Pode ser com 35 anos, Perfeito. entendeu? Vai depender muito
da alteração que foi encontrada na mama daquela mulher. Na proposta do Outubro Rosa, o que se propõe é o rastreio. É o rastreio. Fazer a mamografia pela faixa etária e estar lá para fazer. Eu gosto da informação relacionada à conscientização do autoexame, porque isso traz muita clareza para que a pessoa ela se faça a sua palpação. Claro que é uma palpação que não se compara a uma técnica de um profissional, mas que ela conhece o corpo dela. Então ela liga-se um alerta e fala, não, eu preciso buscar ajuda. Tanto que o Outubro Rosa no Brasil começou muito estimulando o autoexame. Mas aí depois veio um trabalho de significância muito grande. O autoexame não modifica a mortalidade. Quem modifica a mortalidade na mulher, quem favorece a ter um diagnóstico precoce e a redução da mortalidade, que chega até 30%, é a mamografia. Aí a Sociedade Brasileira de Mastologia mudou a forma de estimular as mulheres. Então hoje a gente não fala mais no autoexame. Apesar que o autoexame eu acho que serve para a gente conversar sobre o assunto. Mas ele não muda os números. Quem muda o número é a mamografia. Porque como ferramenta de promoção, a gente está fazendo uma campanha. A campanha é uma ferramenta de promoção. Se eu digo que o autoexame, você tem que examinar todo mês para que você descubra o nódulo, eu não posso dizer que isso é mais eficaz que a mamografia. Perfeito. Porque aí retarda o diagnóstico. Então, tirou-se isso, porque não tem mais evidência científica, e a mamografia é o que é o único peso de diagnóstico precoce. A sensibilidade também. E que reduz alta, 30% a mortalidade, entendeu? Ou seja, o que para entender, não é porque a pessoa palpou e se não encontrou nada, talvez a pessoa, não encontrei nada, então não tenho nada, então eu não tenho o que buscar. A principal alteração de câncer de mama é a microcalcificação, que é impalpável. Perfeito. Então a gente... E não vê no ultrassom. Porque algumas gestantes acham... Só na mamografia. Eu penso a mesma coisa. E outra coisa importante, a mulher só consegue palpar um nódulo na mama dela, de uma maneira geral, quando esse nódulo é maior do que 1 centímetro. Maior do que 1 centímetro, teoricamente, já tem 10% de chance de metástase se for câncer. Então, realmente, mamografia... E o nódulo de mama, para chegar a 1 centímetro, leva 8 anos. Então, ela vai passar 8 anos com a doença. E se ela fizer a mamografia, ela consegue dar diagnóstico precoce. Ou seja, a fonte de tudo é diagnóstico precoce. Perfeito. Com mamografia. Estamos botando uma lupa no peito para ver antes que o negócio piore. Perfeito. Falando tudo isso, quais são os principais fatores de risco para desenvolvimento de câncer de mama? Família, né, com câncer de mama, tabagismo. Familiar. Principalmente se for de primeiro grau, né, que é mãe, irmã e avó. A irmã, principalmente, consegue transferir mais risco do que a própria mãe. Homem na família com câncer de mama, mas o principal fator é a idade de ser mulher, né? Porque também tem câncer de mama em homem, né? Então, é mulher, 50 anos ou mais, parente de primeiro grau com câncer de mama. Esses são os 3 principais fatores. E gestante também pode ter, né? Câncer de mama, que a gente não pode deixar de frisar. Porque uma gestante que deseja engravidar após os 40 anos, que é a nossa taxa de mulheres acima dos 40 anos no mundo aumentou em 25%. Importante, hein? A minha consulta antes de engravidar tem que envolver a mamografia. Perfeito. Já que não vai fazer esse exame durante a gravidez. Sim. Existem, esse a gente falou ali de mais relacionado à hereditária. Existem alguns outros? Existem os comportamentais, né? Os de álcool, gordura animal, a paciente ser sedentária, obesidade, tudo isso que são os comportamentais está relacionado. Eu tenho que voltar para o exercício físico, faz 15 dias. 15 dias. Ela está dizendo isso, sabe por quê? De fato, doutor Frutuoso, são 15 dias ou é mais? Não, 15 dias. Mas é porque eu vou explicar. Eu pedi pra gente mudar de academia. Aí eu ainda não fui pra outra academia. Ela tá me cobrando aqui ao vivo, aí entendeu? Ela não vai. Não, aí ela não vai. Ela espera que eu vá pra poder ela ir, entendeu? Isso é um papo de preguiçoso. Isso, 2 homens e uma mulher não vale essa birra. Olha, quando o papo tá fluindo aqui, o tempo passa muito rápido. Eu tenho certeza. Né? Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não sei se vocês sabem, mas nós temos um clube de benefícios pra você, colega médico, totalmente onde nós temos empresas e serviços que
em troca, acreditam no nosso potencial e dão descontos. Nosso clube de benefícios chama-se Clube de Benefícios do CRM Roraima. Nós temos um site, nós saímos de 6 empresas para mais de 40 empresas em menos de 4, 5 meses, justamente por acreditarem sobre isso. O trabalho do conselho que a gente tem feito é para trazer mais parceiros, né? Inclusive, eu quero agradecer a Rádio Defensoria, a Defensoria Pública do Estado de Roraima, que semanalmente nos acolhem aqui nesse estúdio espetacular. Eu sempre falo isso. A equipe daqui, extraordinária. Os meninos são espetaculares, da recepção ao estúdio, da saída. Então, os nossos agradecimentos à Rádio Defensoria, a Defensoria Pública do Estado de Roraima. O CRM agradece de todo o coração tudo que vocês têm feito. E sobre o Clube de Benefício, acesse o nosso site Clube de Benefícios crmrr.com.br. Nós temos todas as empresas disponíveis e no Clube Nacional chamado CFM Mais Benefícios, você pode estar comprando de casa com desconto. Se você não sabe, entre no CRM Virtual e acesse o seu desconto e utilize, né? Já utilizavam? Eu conheço. Pronto, então vamos utilizar. Eu conheço. Eu recebo os e-mails, né, do CRM daqui. Pronto. E aí eu vejo lá. A gente falou um pouco de diagnóstico precoce, que de fato influencia no prognóstico e por consequência na cura. De fato influencia na cura, sim, propriamente dito? Sim, câncer de mama precoce tem cura, mais de 95% de chance de cura. Depende do estadiamento. Câncer de mama no estádio 1, 95% de cura. Infelizmente, no Brasil, o nosso estadiamento mais frequente de diagnóstico é o 3A e B. Uhum. Então, ele já não é um câncer de mama inicial, já é um câncer de mama intermediário para avançado. Por isso que a mortalidade no Brasil é tão alta, por exemplo. A nossa mortalidade, como o senhor falou, é muito... É acima da média nacional? A nossa é a maior do norte. A nossa, Roraima, né? É a maior do norte. É porque a região norte, por ter as características dela, né, de ser de difícil acesso, a gente não consegue ter a mesma captação das pacientes do que, por exemplo, a região sul e sudeste. Né? Aqui é mais difícil, mas a nossa mortalidade de Roraima é a maior do norte. Nem com ferramenta online. Porque agora está se colocando ferramenta online tentando, né? Para consulta, para interligar os profissionais de saúde, mas a mamografia a pessoa precisa estar no lugar. É físico, né? É físico. E como o doutor Frutoso falou, a mobilidade do mamógrafo é muito difícil. É, um aparelho grande. Dentro desse contexto de cura e de tratamento, o que a gente, nacionalmente ou localmente, nós utilizamos? Localmente, a gente tem biópsia. De tudo. Perfeito. De tudo. Aqui a gente tem cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, terapia imunológica. A gente só não tem em Roraima, por enquanto, mas já chegaram os equipamentos, que é a radioterapia. Está finalizando. Né? Inclusive nós somos o primeiro estado do país a oferecer, por exemplo, o Herceptin pelo SUS, graças ao doutor Alex Jardim, que conseguiu colocar isso no SUS daqui, que trata determinados tipos de câncer específicos e especiais, né? Então, Roraima, nesse aspecto, está muito bem assistido nesse aspecto. Nós temos excelentes cirurgiões oncológicos, nós temos excelentes quimioterapeutas, né, que são oncologistas clínicos, excelentes mastologistas. Então, a equipe e os serviços para câncer de mama em Roraima são excelentes. Não deve nada a lugar nenhum. Perfeito. O grande problema nosso é a radioterapia, que ainda não está instalada. Que vai ser um fluxo ganho, né? Funciona bem. Funciona. Ó, por exemplo, de quem tem diagnóstico, né? Aí isso. Até para dar o diagnóstico, nós somos um dos estados assim mais rápido de dar diagnóstico, porque a gente não tem problema em fazer os exames, nós não temos problema de fazer a biópsia. O grande problema ainda é iniciar o tratamento, porque nós temos poucos cirurgiões, então às vezes, mas hoje eu soube, por exemplo, que a fila do HGR não tem fila para oncologia. Então estamos bem. Perfeito. Né? E a fila para dar diagnóstico lá, porque o diagnóstico é dado no centro de referência, as biópsias são feitas lá, eu sou lotado lá. Encaminhado para o NACOM. Então essa divisão acontece muito tranquilamente, assim, funciona muito bem esse fluxo. Ou seja, esse contato próximo dos serviços faz muita diferença. A organização, né? Na verdade, é um fluxo que as pessoas que estão no fluxo
desejam e lutam pela organização do fluxo. Quem tá, a formiguinha do fluxo tá querendo que o fluxo aconteça. Então, só para a população, Entendeu? eu acho que é importante dizer isso. Então, as mulheres, né, que têm alteração, saem da unidade básica de saúde, vão para o CPCOM, lá tem Dr. Anderson, que é mastologista, Dr. Anderson avalia e encaminha para a biópsia para o centro de referência. A gente também lá no centro de referência, que tem lá uns 5 ou 6 mastologistas lotados lá, a gente recebe também pacientes que vêm do interior e das unidades básicas direto, se as pacientes tiverem BIRADS 3 ou mais. Então a gente atende lá direto, sem precisar passar pelo CPCOM, desde que seja encaminhada e tenha BIRADS 3. As mastologistas lá, os mastologistas avaliam, precisa de biópsia, é feito lá. Deu câncer, a gente encaminha para a UNACOM. Então esse fluxo é muito bem estabelecido. E na UNACOM segue o fluxo, né? De tratamento, cirurgia e medicamento, enfim. Cirúrgico e quimioterápico, escolhido, né? Isso, exatamente. Só não tem ainda em Roraima a radioterapia, mas acho que logo eu já vi quando o ministro veio aqui, né? Ele até mostrou num vídeo dele que os equipamentos estão aí. Eu acho que está na fase de organizar o prédio e tal, instalar os equipamentos, e eu espero que logo tudo... E que esse número caia, né? Mas o grande problema ainda é a mamografia para todas as pacientes. A gente precisa melhorar nesse aspecto. Ou seja, a promoção da saúde. Que é o tema do nosso podcast. Então, só para vocês terem ideia da organização dos serviços, dos agentes envolvidos, que tratam isso com muito respeito, com muita responsabilidade, muito carinho, né? E fala em carinho, doutora, o impacto psicológico que essas mulheres já com diagnóstico elas passam. Bem, como obstetra eu vivenciei impacto de gestantes com câncer, né? Então... Para quem não sabe, a Cindy trabalhou na oncologia. Eu trabalhei Por isso que ela fala assim muito de câncer de mama e gestante e tal, porque ela era ginecologista da oncologia. Perfeito. Aí a gente fazia as discussões clínicas e as gestantes... Tem o fato da gestação em si, que é, será que eu vou ser mãe do meu próprio filho quando eu me tratar? Quando eu terminar meu tratamento? Então, primeiro é a negação e depois a aceitação, mas quanto mais apoio familiar ela tiver, quanto mais apoio de se sentir acolhida pela equipe de saúde ela se sentir, mais ela encara esse processo com perseverança, porque com naturalidade é difícil dizer um negócio desse, mas as gestantes especificamente, o grande medo é esse, será, e fazer mastectomia, será que vai fazer na gravidez? E foi feita. Nós tivemos a experiência com o Dr. Leonardo, Dr. Alex Jardim, que tivemos gestantes que fizeram mastectomia com 33 semanas de gestação. Então, aquela garantia de será que eu vou ter capacidade de dar cuidar leite do filho. Não, ela pensa se não vai morrer. Isso. Morrer. E tem os medicamentos, algumas quimioterapias que não são ideais, mas podem ser feitas na gravidez, pelo menos até a gente seguir com o bebê viável para o nascimento. Agora eu passo a palavra para você. Agora bora falar da mulher não gestante. O impacto psicológico é muito grande. Pra você ter uma ideia, as mulheres que fazem mastectomia, e a gente faz muita mastectomia, porque como eu lhe disse, o diagnóstico é muito tardio, muitas vezes, as mulheres, de uma maneira geral, elas perdem o casamento nos próximos 2 anos depois do diagnóstico. É uma estatística bem definida. Então, isso assim... mexe com a família, mexe com a vida da mulher, entendeu? E aqui em Roraima, a gente tem um serviço da cirurgia plástica que reconstrói as mamas pelo SUS. Então, você vê como Roraima, ele está bem adiantado, né? Nesse aspecto, assim, aqui as coisas funcionam. Talvez não na velocidade que todo mundo desejasse, pelas características próprias do SUS, mas funciona. Mas o impacto psicológico é muito grande. Eu gostei dessa rede de apoio familiar, né? O quão isso é importante, porque você ter os profissionais adequados, os melhores profissionais, o melhor ambiente, não substitui o apoio familiar, né? Tanto é que quando a paciente pergunta para mim assim, doutor, o senhor acha que eu devo ir para Barretos? Eu digo, você tem apoio familiar lá? Não tenho. Eu digo, então fica onde está a sua família. Mas se você tem apoio familiar, vá. Porque as pessoas acham que tratar câncer de mama é como quem vai ao shopping.
não é uma ida só e vai e volta. Sim. São 2 anos de tratamento, porque você tem cirurgia, tem que se recuperar da cirurgia, aí você tem radioterapia, aí tem que passar quase 60 dias nesse processo da radioterapia. Depois você tem quimioterapia, ou a quimioterapia antes, que são 8 meses, e aí se tiver um probleminha no meio da imunidade, atrasa um pouquinho mais. No frigir dos ovos, todos são 2 anos. No mínimo, né? Aí a pessoa tem que entender que ela ir para Barretos são 2 anos nesse tratamento. Por isso que eu digo, tem apoio familiar? Tem, vá. Não tem, é melhor fazer aqui. Nós temos uns serviços e profissionais excelentes aqui. Nossa, eu tô, assim, falar de tudo isso em menos de 30 minutos é Desafio. o desafio, né? Mas, gente, eu tô, assim, encantado com a presença de vocês. Eu quero... Nós que agradecemos. Se a gente pudesse, eu acho que a gente tem que fazer um segundo episódio, viu, Camila? A gente vai fazer um segundo episódio. Bora falar de saúde da mulher, da mulher de uma maneira geral. Tem muita coisa. Não, eu quero falar de buchuda. Pronto. Igual menino pequeno, de buchuda. Se vocês estiverem gostando desse episódio, já compartilha bastante, já curte, porque daí a gente vai trazer ele de novo. Isso é uma promessa, viu? Já tá prometido. Mas, gente, muito obrigado pela participação, obrigado por esclarecimentos, por notícias importantes, por informações importantes. Nós falamos aí de diagnóstico, falamos das problemáticas, política de saúde, promoção da saúde, falamos de diagnóstico, cura, tratamento, olha, né? Muito bom. Então, muito obrigado. Façam suas considerações finais. Doutora? Eu só tenho a agradecer. E, gente, para vocês que não sabem, ele foi meu aluno. Então, é muito bom ser entrevistada por um ex-aluno. Me sinto muito envaidecida. Olha aí. Obrigada. Só o que eu tenho a dizer. Eu fui ex-aluno do meu amigo. Não, foi meu primeiro. Eu sou ciumenta. Tá bom. Deixa ela pensar assim, Patrick. Deixa. Doutor Frutuoso, faça suas considerações. Não, eu quero agradecer, quero parabenizar o CRM por mais uma ação que vem valorizar os médicos do nosso estado. Eu acho que isso é importante. Acho que a gente tem que mostrar o que Roraima tem de bom e de melhor em todos os aspectos. E o CRM tem feito esse trabalho e esse papel, e você especificamente está de parabéns por conduzir esse projeto aqui, mas a direção do CRM como um todo também está de parabéns por resgatar agora, inclusive, a festa do Dia dos Médicos. Eu não vou porque eu já tinha outro compromisso, eu nem acreditava que ia ter mais festa, mas... eu quero dar os parabéns a vocês. Obrigado. Por tudo que vocês estão fazendo pelo CRM, em nome da medicina do estado de Roraima, em nome dos médicos de Roraima, que na verdade vocês estão fazendo isso para a população. E quero dizer também que... A gente também é capaz, né? O médico de Roraima também dá os parabéns pela ação social que o CRM agora vai começar a fazer. Eu estava vendo, recebi a notícia, que eu acho que vai ser dia 11. Eu não vou porque eu estou no Iramutã. Eu vou participar de um evento lá, mas eu gostaria muito de participar porque eu acho que o CRM tem que estar próximo da população. E vocês entenderam isso e estão de parabéns por fazer isso. E espero que não seja a primeira, que façam muitas durante o ano. Obrigado. E pode contar com o meu apoio, que eu estarei sempre com vocês. Nosso amor. Mas se eu estou falando, agora é tu que fala. Fala aí agora. Não pode ter uma DR. Agora fala também. Agora fala, Nós dois, ué. A gente fica muito feliz pelo reconhecimento de vocês dois, pelo tempo e a disponibilidade, primeiro, de estar aqui. Agradeço muito, fiquei até emocionado agora, o senhor falou sobre o que a gente tem feito. De fato, não é uma tarefa fácil, mas estamos batalhando e acredito que a gente está conseguindo o que a gente objetivou, tá? De fato, essa ação social vai ser um negócio que vai revolucionar todos os conselhos do Brasil. Inclusive a diretoria, todos os conselheiros abraçaram esse projeto e dia 11 de outubro com certeza vai ser um sucesso. Não se assuste, vai crescer muito, sabe por quê? Porque todos os médicos e profissionais fora da área médica vão querer participar, porque isso acontecia lá em Petrolina. Petrolina, o CRM de lá tinha um projeto desse. E mexia demais, era confusão, porque só tinha um ônibus e não dava mais para ir num ônibus, entendeu? Então, eu quero ir na frente. Eu tô dizendo. Justamente pelo esse apoio. Né? Você vai ver que a classe médica vai... Um impacto muito positivo. Mas, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Hoje nós falamos sobre câncer de mama, o Outubro Rosa.
E eu quero te convidar para estar assistindo e nos acompanhando nas nossas redes sociais. Se você ainda não está seguindo, vai lá no Instagram, @CRM Roraima. Se você ainda não está fazendo parte desse canal, já acessa o canal, já clica aí em curtir, já siga o nosso canal. Todos os episódios para trás, cada um melhor do que o outro. Então assista, compartilha, curta. O YouTube, ele entende que esse conteúdo é muito importante, ele começa a espalhar. Se você quiser ouvir o audiocast desses episódios, nos programas, nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify estão disponíveis de forma gratuita. Então é só acessar. Desde já, eu agradeço mais uma vez, obrigado. E para você que está nos acompanhando, muito obrigado. E eu te espero no próximo episódio.